Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. E a você, amado ouvinte da palavra de Deus, na qual está nos acompanhando também por esta live, ou vai posteriormente nos acompanhar, também vos saudamos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na manhã deste domingo, estamos aqui mais uma vez reunidos na congregação G2 para fazer a transmissão de mais uma live da lição bíblica dominical. E na manhã deste domingo, a lição de número 9, e vamos falar sobre o mistério da unidade revelado. Antes de assim fazermos a apresentação da lição, como de costume na nossa escola bíblica dominical, queremos apresentar os amados irmãos na qual estão conosco nesta manhã, compondo esta mesa. Junto com a minha pessoa, o presbítero Elias, está o nosso presbítero Demário, o mesmo dirigente da congregação aqui em G2. Na manhã deste domingo também está nos dando a honra nosso evangelista Silvio Castro, que aqui está também compondo esta mesa. E conosco está também o nosso pastor Luiz Sérgio, o mesmo é coordenador da área aqui em G2. Amém, meus irmãos? Vamos assim para a apresentação da lição. Como os irmãos bem já sabem, é a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Nossa verdade prática nos diz o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura diária. Na segunda-feira lemos Efésios capítulo 3, versículo 5. O mistério que estava oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo. Na terça-feira, Gênesis capítulo 12, versículo 3 e Isaías capítulo 11, versículo 10. As escrituras do Antigo Testamento fazem menção das bênçãos prometidas aos gentios. Na quarta-feira, lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 ao 30. O ministério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Na quinta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 4 ao 17. A igreja incipiente demorou a entender o mistério oculto de Deus. Na sexta-feira, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, Deus revelou o mistério oculto em tempo oportuno. E no sábado nós lemos Efésios capítulo 3, versículos 11 e 12. O mistério foi revelado por Cristo, o qual instituiu a igreja. Objetivos da nossa lição. Temos o objetivo geral, que é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Temos também assim os objetivos específicos que cada um entende assim alcançar cada tópico da nossa lição. Primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Ponto central da nossa lição: Deus revelou o mistério que esteve oculto. Tópicos desta lição. Como já dissemos, está dividida em três principais tópicos. Primeiro, o mistério oculto no Antigo Testamento. Esse tópico dividido em três subpontos. Primeiro, o conceito bíblico de mistério. Segundo, o desconhecimento do mistério. Terceiro, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Segundo tópico da nossa lição, o mistério revelado no Novo Testamento. Também assim subdividida em três subpontos. Primeiro, revelado aos apóstolos e profetas. Segundo, o mistério oculto revelado. Terceiro, a magnitude do mistério. Terceiro tópico da nossa lição, o mistério pré-estabelecido por Deus. Também assim subdividido em três subpontos. Primeiro, as riquezas insondáveis de Cristo. Segundo, o eterno propósito em Cristo. Terceiro, o plano divinamente pré-estabelecido. Síntese de cada tópico. Síntese do tópico primeiro.
o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Síntese do tópico 2. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a Igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Síntese do tópico 3. O mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai, desde antes a fundação do mundo. Muito bem. Você que está em casa, nos acompanhando através desta live, eu convido você neste momento, abra sua Bíblia, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. E dessa feita, queremos convidar o nosso evangelista Silvio Castro para fazer a leitura bíblica em classe. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, a você que está em casa nos ouvindo. Leitura bíblica em classe, carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 ao 13. O primeiro versículo nos diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Terceiro, como me foi este ministério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Glória a Deus. Dessa feita, eu quero convidar o nosso presbítero, irmão Aldemário, para fazer assim a leitura do texto áureo da manhã deste domingo. Desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor e conforme a orientação do nosso dirigente, presbítero Elias Manuel, vamos fazer a leitura do texto áureo. Texto áureo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 5. Glória a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, e conseguimos, sair do capítulo 2 de Efésios. Estamos chegando agora no capítulo 3 de Efésios. Eu quero dizer aqui, já adiantando para os irmãos, que a gente vai terminar esse trimestre, se Deus assim permitir, de uma forma sistemática, estudando a carta aos Efésios, e não vamos abranger tudo aquilo que está contido dentro dela. Estamos procurando seguir o cronograma que está aqui na lição, mas a gente não vai atingir tudo que está contido dentro da carta de Paulo aos Efésios. Tanto é que estamos na lição de número 9 e agora que chegamos no capítulo 3, de uma forma sistemática, estudando, mas que tem sido de grande valia para as nossas vidas, para os nossos corações,
para que possamos pôr em prática tudo aquilo que estamos aprendendo da parte de Deus. E na manhã deste domingo, como já fora dito, estudaremos o conceito bíblico de mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, queremos assim, no primeiro ponto da nossa lição, que vai nos falar sobre o mistério oculto no Antigo Testamento, e esse tópico dividido em 3 subpontos que fala o conceito bíblico de mistério e o desconhecimento do mistério e o mistério e os profetas da antiga aliança. Dessa maneira, queremos assim convidar o nosso pastor Luiz Sérgio para ele nos trazer um comentário sobre este primeiro tópico da nossa lição na manhã deste domingo. E os irmãos que aqui estão compondo a mesa, como já é de praxe, se quiserem assim pontuar alguma coisa, pode assim fazer, pedir na fala, não tem problema nenhum. Como assim os irmãos que estão nos acompanhando, que queiram tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa, coloque a sua pergunta aí. Os irmãos que estão aqui nos auxiliando através desta live vai anotar a sua pergunta e vamos assim à mesa, na medida do possível, responder e tirar a sua dúvida. Nosso pastor Luiz Sérgio. Muito bem. Saudamos a todos com a paz do Senhor. É uma bênção estarmos aqui reunidos com os irmãos, né, para nós aprendermos, debatermos e analisarmos um pouco o que Paulo estava querendo trazer de revelação. É interessante que cada capítulo Paulo vai tratar de um assunto, né? Paulo, no capítulo 1, vai falar das riquezas de Cristo. No capítulo 2, ele vai tratar sobre a graça salvadora, muito forte, falando sobre a graça salvadora de Cristo na carta aos Efésios. E no capítulo 3, ele dá uma guinada, né? Ele traz à tona agora uma revelação que, segundo ele mesmo diz em Gálatas, no capítulo 1, versículo 12, é bom a gente atentar para isso. Ele vai dizer que não recebeu, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pontuando isso, quando a gente vai no livro de Apocalipse, Jesus vai dizer, sela. Ninguém acrescenta ou tira. Então Paulo, ele recebeu as últimas revelações de Deus acerca das Escrituras. Por isso que vai dizer em Gálatas que ninguém pode colocar outro fundamento do qual já está proposto. Dito isso, qualquer revelação que surja a partir do texto bíblico que foi selado por Deus é uma heresia. Não existe mais revelação acerca das coisas de Deus. Porque a gente sabe que de vez em quando surge alguém, né? Eu recebi uma revelação, Deus apareceu e me deu um novo entendimento acerca das Escrituras. Então, conforme a Bíblia, Jesus selou. Ninguém acrescenta e ninguém tira. O que foi revelado, está revelado. Então, Paulo recebeu diretamente de Deus, em vida, a revelação acerca desse assunto tão importante. E a introdução da lição, já que me coube assim, os irmãos fiquem à vontade para acrescentar, viu? O mistério oculto no Antigo Testamento. A parte introdutória já vai nos dar uma ideia do que a gente vai querer comentar aqui. Ele diz assim, ó, é importante isso aqui que o escritor ele colocou. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Para isso, a gente teria que, aqui, essa lição, por isso que o presbiteria disse que esse assunto é vasto.
aqui nós teríamos que trazer uma linha de pensamento de como se formou o povo de Deus, de como surgiu o povo de Deus, e a questão religiosa e de crença, desde o começo até agora. Por que os gentios não sabiam? Por que os gentios não sabiam? Não sabiam porque havia, já começar pela adoração. Eles não adoravam o Deus único e verdadeiro, apenas imagens, esculturas, verdadeiro paganismo. E quando Deus chama Abraão, lá de Ur dos Caldeus, e a partir dele todas as demais famílias seriam benditas nele, ali nós já começamos a ver um pontilhar do chamado de Deus para os gentios, mas ainda estava oculto. De Abraão, quando Deus começa a formar seu povo, o povo de Deus, que traria a responsabilidade de transmitir as verdades de Deus, porque seria através de Israel, do povo que ele escolheu, e este povo teria a incumbência de transmitir as verdades de Deus, mas o que acontece? Eles se acharam exclusivistas, achando que Deus era só deles. E achando que Deus era só deles, qualquer pessoa que se aproximasse já era refutado. Então, é só para ter uma noção por que os gentios não sabiam. Não sabiam porque estavam completamente fora do contexto da verdadeira adoração a Deus. Não tinham essa percepção. Bom, falando nisso e tendo isso aqui, é só um ponto A. Porque se a gente fosse analisar isso aqui, por que os judeus não sabiam, por que os gentios não sabiam, nós teríamos que fazer um paralelo de ensino desde o começo até agora, para mostrar por que os gentios não sabiam. Gentio, como nós já estudamos aqui, é qualquer pessoa que não era judeu, né? Qualquer nação era considerada gentílica. Aí ele vamos para o conceito bíblico de mistério. E ele traz a palavra grega mysterion. A palavra mistério significa segredo. Então, uma palavra grega tem origem grega, porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Aí ele vai chamar para Efésios, capítulo 3, versículo 3. Como me foi este mistério, quer dizer, esse segredo, manifestado, quer dizer, revelado, pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então, a palavra mistério significa um segredo que estava oculto, uma verdade divina de Deus, que estava oculta e veio à tona. É interessante que a gente vai estudar mais na frente, um dos tópicos, que os profetas falaram sobre esse ministério, né? Eles falaram, comentaram, mas não tinham a noção do que o que seria realmente. Mas vai ficar lá no item 3 da lição. Vamos lá. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Paulo vai tratar isso na carta de Colossenses, no capítulo 2, versículo 18. Ele chama de misticismo porque havia culto a anjos. Naquela época, haviam doutrinas e haviam costumes de adoração a anjos. Por isso que ele chama a referência de Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Era culto a anjos. Por isso que ele chama de misticismo, né? Como ensinava alguns adeptos do falso misticismo, onde algumas pessoas se convertiam e vinham com a sua carga doutrinária de ensino, de misticismos, trazendo para dentro da igreja, de Paulo combate isso lá em Colossenses. Então não era nenhum mistério que somente alguns iniciados pudessem compreender, como ensinavam alguns adeptos, tivessem uma revelação especial, somente alguns seriam escolhidos para isso. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. A gente já estudou aqui e já comentamos que a revelação de Deus ela é progressiva. O que é a revelação progressiva? Aos poucos, Deus vai descortinando
a sua vontade através das Sagradas Escrituras. Então, é uma verdade que esteve encoberta, estava lá, estava aqui nas Escrituras, mas o entendimento para alcançá-las ainda não foi revelado. E Paulo, esse grande apóstolo, coube a Deus escolhê-lo para trazer essa revelação de Deus. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde as outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Vamos entender isso aqui. O que é que ele quer dizer com isso? A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, e foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse ministério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Aqui é interessante que ele vai trazer que desde o princípio os gentios já estavam no plano de Deus. Aqui mais uma vez mostra que Deus não faz acepção de pessoas. O plano de Deus já também incluía os gentios, ou todos aqueles que estavam fora da promessa, ou fora das alianças, ou fora das alianças adâmica, mosaica. Então, eles não estavam fora. Deus, de antemão, já os tinha também na promessa. E a gente vai ver alguns versículos interessantes sobre isso, um pouquinho mais na frente, para mostrar que Deus não faz acepção. Até isso, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Quem é que tinha essa noção? Né? Na presciência de Deus, no conhecimento prévio de Deus, porque ninguém pega Deus desprevenido, Deus já tinha tudo, está tudo organizado e tudo no controle do Senhor. Então, para resumir esses dois tópicos aqui, subtópicos, primeiro, a palavra mistério significa um segredo, uma doutrina que estava oculta de revelação, mas estava registrada desde o princípio. A gente vai ver na frente que ela já estava registrada, mas encoberta no entendimento ainda, para que no tempo propício, ou no tempo próprio, essa revelação viesse à tona. O terceiro subtópico, que os mistérios, o mistério e os profetas da antiga aliança. Aqui é aquilo que a gente comentou. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Eu quero chamar a atenção para três versículos, que não dá para a gente ler tudo por causa do tempo, né? Mas eu quero ler 3 versículos. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. É importante que quem esteja em casa acompanhe, para que você tenha uma noção e a certeza de que Deus não faz acepção. 12 e 3, na chamada de Abraão, aquilo que eu falei no início. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A princípio, quem lê isso aqui, parece tão simples agora para nós, né? Para nós parece tão simples agora o entendimento, né? Mas já imaginou Deus te chamar, dizer assim, você é povo meu exclusivo. O próprio Deus dá as tábuas da lei, dá os mandamentos, faz uma promessa, diz, olha, vocês serão um povo exclusivo, vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. Quando você lê isso aqui, para eles, que não tinham o entendimento, o conhecimento prévio, diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eles não tinham a noção da amplitude do quanto Deus queria que todos alcançassem e fossem beneficiados das suas bênçãos. Então, observe que Moisés já fazia referência aos gentios. Outro versículo é Isaías 49:6. Tem muito versículo aqui, né? Mas não dá para a gente, porque não tem stop lá na frente mais interessante para a gente ver.
É só para mostrar que Deus não faz acepção. Isaías 49:6. 49:6, Isaías diz: disse mais: pouco é que sejais o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Observe que Isaías já profetiza que Jesus, o servo, né, seria luz também dos gentios, não só de Israel. O próprio Isaías já profetiza acerca dessa promessa, acerca dessa unidade, que nós estamos estudando sobre o ministério da unidade, né? A unidade é a união de todos os povos, numa só promessa, que é Cristo, que é a igreja. Na realidade, o ministério é a igreja, né? Que os irmãos vão debater lá na frente. E o último versículo é Malaquias 1:11, para a gente encerrar aqui essa pequena introdução. Malaquias 1:11. Malaquias 1:11. É importante os irmãos acompanharem a Bíblia em casa, para os irmãos terem a ideia, né? Diz assim o texto: mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso em oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ele não diz assim: o meu nome será grande só em Israel. O meu nome será grande entre todas as nações. Deus já está falando da unidade, da união dos povos através de Cristo e por meio da igreja, que agora é o canal. A igreja, veja que responsabilidade temos nós agora. Israel foi levantado para ser o canal de revelação de Deus ao povo. Através de Israel, as nações deveriam conhecer a Deus e seguir a Deus. Essa responsabilidade. Israel se isola, fica exclusivista, Deus é meu. E agora vem a igreja, que tem a responsabilidade, ele vai chamar de a multiforme sabedoria de Deus para tratar, que a igreja vai ter agora a responsabilidade de transmitir as verdades de Deus, para que os homens conheçam a Deus e o sirvam. Veja a responsabilidade da igreja como é grande. Bom, dito isso, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, voltando à carta aos Efésios, no capítulo 3, versículos 6 a 10, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aí ele vai dizer no versículo 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Então essa introdução, o ministério oculto do Antigo Testamento, não dá para a gente abranger de uma forma plena, mas já para ter uma noção do que significa mistério, um segredo oculto, mas que estava aqui registrado, mas não tinha sido ainda revelado. O desconhecimento do mistério indica que no Antigo Testamento ele já estava lá, mas ainda não tinha uma percepção do quão abrangente seria esse ministério. E agora o ministério e os profetas da Antiga Aliança. Os profetas registraram, falaram, mas não tinham ainda a revelação acerca disso. E agora a igreja, que é o canal de Deus, será o canal de Deus para a unidade. Interessante que aqui é uma coisa que a gente aprende e precisa colocar em prática, né? Infelizmente ainda há muita divisão, né? A minha igreja. Tem gente que vai, minha igreja é a melhor.
minha igreja é a melhor. Na realidade, Jesus não está preocupado com rótulo. A preocupação da revelação de Deus é que todos nós sejamos um em Cristo. Que nós que professamos, que é o cristianismo agora, né? O cristianismo, os cristãos, aqueles que seguem a doutrina de Cristo, que sejamos um só, para que ninguém também corra no mesmo risco de Israel, a minha igreja, o meu povo, e novamente isole-se. Aqui não tem cor, aqui não tem raça, por isso que o evangelho, ele une rico, ele une pobre, ele une negro, ele une mulato, ele une chinês, japonês, indiano. O evangelho tem esse poder, o poder da união. Que todos nós sejamos um em Cristo Jesus. Amém, meu querido? Meu dirigente? Quem quiser comentar alguma coisa, acrescentar? Pronto, nosso presbítero Demário. Glória a Deus. Muito boa, assim, as colocações do nosso pastor. Mas eu gostaria, pastor, assim, a só reforçar um pouco o que o senhor disse aí da revelação divina, que além de progressiva, ela é parcial e no tempo de Deus. A gente precisa fazer essas pontuações, né? Que além de progressiva, ela é parcial e no tempo de Deus, né? E outra coisa que eu separei um texto aqui para nós entendermos, o pastor falou uma coisa interessante sobre revelação, né? É Deuteronômio 29, que diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, eu até coloquei aqui, não sei se aqui estou filosofando, pastor, mas eu botei nesse texto, botei assim: aonde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvido. Ponto final. Não está revelado aqui, meu querido, então deixa com Deus, que isso aí pertence a Ele. Por causa de muitos querer novas revelações daquilo que Deus não deu, que está escrito, é que nascem as heresias, né? E isso é muito complicado. Então é melhor aquilo onde a Bíblia realmente se cala, não tem voz. A gente também não tem ouvido para escutar mais nada do que está escrito, já está aqui escrito que tem que ser revelado. E outra coisa que o senhor falou aí, pastor, que eu achei interessante, foi sobre Abraão, porque esse texto, quando o senhor fala aí de Gênesis capítulo 12, versículo 3, né? Em ti bendita todas as famílias, nem ele mesmo sabia que existia Israel, porque até o contexto não existia Israel. Ele é politeísta, veio de adoração a vários deuses, como o senhor disse, né? O gentio não sabia por quê. Uma adoração totalmente a vários deuses, né? Já existiu o Egito, outras nações, muito antes de Israel. Então, Deus, pela sua bondade, graça e misericórdia, ele escolheu Abraão. Não que Abraão fosse melhor do que ninguém. É graça. Pegou um politeísta e disse: vou preparar esse rapaz aqui que é politeísta, não me adora como eu quero, né, que eu sou único. Prepara Abraão para nele formar a nação, sim, para que venha todo um projeto de Deus para a salvação da humanidade, nesse texto que o senhor leu. Então, por isso que eu achei interessante que o senhor colocou, porque Abraão, nem ele estava sabendo que através dele ia nascer uma nação que era Israel. E depois disso, o próprio judeu vão ficar exclusivistas, achando que só ele tem direito à salvação, né? Que nem o próprio pai da fé, para eles, intitulou isso, né? Sejam inclusivistas, porque Deus me escolheu para ser o pai da fé de vocês. Que nem ele era judeu. Quando ele sai do contexto lá do caldeus, ele está saindo da Babilônia, da região babilônica. Então, nem judeu ele era, né? É tribal, né? É tribal. Tribal, é. É tribal, por isso que ele é chamado de pai, né? É, exatamente. É tribal, é patriarcal, né? É tribal o negócio. O negócio é bem rudimentar, né? Um conhecimento bem... É interessante que, se você chegar para um judeu e dizer assim: não, Abraão também é minha referência de fé. Não, Abraão é nosso. É verdade. A Jacó, Abraão, Isaac, né? São nossos. Não, Abraão é minha referência de fé. Não pode não. Abraão não pode ser sua referência de fé, não. Por que Abraão é sua referência de fé? Qual é a sua tribo? De que linhagem você veio? Eu teria que me converter ao judaísmo, né? Para ser um prosélito. Vê que negócio, né, rapaz? Eu trabalhei numa empresa que o dono, ele trouxe 2 judeus de outra empresa, evangelizou. E de repente ele está lá conversando e ele deu umas 4 caixas fechadas. E quando aqueles 2 judeus foram embora, aí ele me chamou: Demário, vem cá, toma aí, tu que é pastor, né? Tu é pastor, tu é isso, aquilo.
fica para tu essas caixas. Eu disse, o que é que tem dentro dessas caixas? Ele disse, não, foi porque meus amigos fulano, ciclano, são judeus, e eles trouxeram aqui essas caixas com as histórias de Jesus. E eles chegaram aqui dizendo que isso não interessa para eles. Se fosse de Abraão, de Moisés ou de Davi, aí era exclusivismo para ele não dava a ninguém. Mas disse que Jesus, para ele não interessa, que foi um profeta, dentre muitos profetas que veio lá no Novo Testamento, que não interessa para ele. Aí ele pediu para entregar alguém que crê em Jesus e pode ficar com as caixas. Aí aquilo, né? Tudo bem, peguei as cartas e distribuí na época, que alguns irmãos de G1, mas que eu fiquei pensando, meu Deus, veja, no nosso conceito social hoje, como está indo o pensamento de um judeu referente a Cristo e o exclusivismo através de Abraão, Moisés e Davi. Meu Deus do céu, a gente lê a Bíblia e realmente está dentro do contexto social, não é de 3.000 anos atrás não, é hoje também, pastor, dentro do pensamento judaico. Meu Deus, que coisa interessante isso que a Bíblia fala, né? Por isso que a gente, como igreja, devemos valorizar muito, mas muito mesmo, como igreja do Senhor, né? Como está aqui no título da lição, Senhor, que ele é assim, o mistério, a igreja, a unidade pela igreja e revelado à igreja. Olha a importância da igreja. Não é? São pontuações. O dirigente está querendo adiantar o assunto, né? Já vai 11h15 já, né? Mas eu estava pensando aqui, falando nisso, né? Sobre a revelação de Cristo, que a nossa responsabilidade é muito grande, né? Veja Paulo. Quem era Paulo? Ortodoxo. Seguia a ortodoxia doutrinária dele rigidamente. Além disso, era um fariseu. Veja que homem Deus chamou para trazer a revelação. Era zeloso da lei, seguidor fiel no contexto dele, né? A ponto de perseguir uma doutrina que estava nascendo, que era o cristianismo. E de repente este homem é chamado para falar da revelação do cristianismo. Por isso que o evangelho, na voz de Paulo, tem tanta força. Porque quem via Paulo antes, aquele homem criado nos pés de Gamaliel, seguidor da ortodoxia bíblica dele, da doutrina dele, rigidamente, ainda tinha a questão farisaica, tinha outra, como se fosse até um grupo bem fechado, bem radical, e de repente esse homem é salvo e começa a falar tudo diferente, ou dizer assim, olha, tudo aquilo que eu aprendi está se cumprindo em Jesus. Jesus é o fiel cumprimento de tudo aquilo que eu aprendi. Vê que impacto, meu Deus, gente, esse conhece aqui, a gente fica nesse ponto, não sabe. Glória a Deus. Vamos lá. Ainda dentro desse ponto, né, que a gente fala sobre tem que mastigar sobre o mistério. Eu tinha uma pergunta aqui, mas já foi respondida aqui, que eu ia perguntar se no Antigo Testamento não falava nada sobre esse mistério. E já vimos aqui que falou. Mas só que se tornou um mistério porque mesmo os profetas que falaram, mesmo Moisés que escreveu ali o Gênesis, ele não entenderam como é que isso ia acontecer. Por isso que chama mistério. Foi falado aqui também que a revelação de Deus ela é gradativa. E para nós entendermos que o povo não estava preparado ainda para receber tal revelação naquele momento, que é quando chega a vinda de Cristo, que Paulo se converte tudinho, que o povo ainda quer. Não, não é assim não. Tem que ser do jeito da lei, tem que ser circunciso, tem que ser um prosélito. E eles ainda não estavam preparados. Mas a Bíblia vai dizer que a revelação veio na plenitude dos tempos, no tempo certo de Deus, para que todos ali pudessem receber a revelação que a igreja é esta unidade. Aí, os irmãos que estão em casa aqui à mesa podem até perguntar, e eu pergunto, né? Existe ainda algum mistério na Bíblia Sagrada assim? Que a gente ainda, como os profetas no Antigo Testamento, porque os profetas, eles creram, eles pregaram que a salvação vinha para os gentios, mas eles só não sabiam como é que seria isso. Eles podem até ter conjecturado, será que todos os gentios vão ser judeus, vão todos ser circuncidados, e agora vão todos se juntar ao judaísmo?
eles não entendiam isso. E Cristo veio e revolucionou, que aboliu toda a lei cerimonial. Ele disse, como é que é isso? O véu foi rasgado de alto a baixo, como já viu em lições anteriores, aquela barreira de separação acabou. Paulo explica isso aqui, vimos aqui, não existe mais judeus e gentios, o que existe agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é essa unidade na qual ele está falando aqui. E como nos dias de hoje, já vou responder a pergunta que eu fiz, tem alguns mistérios aqui no Novo Testamento que a gente ainda não compreende, meu pastor. Não sei se o senhor vai concordar comigo, viu? O próprio Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não sei se tem alguém que está nos assistindo, pode me dizer como vai ser essa transformação, porque eu não sei. Como é que a gente vai ser transformado? Porque o próprio Paulo diz, eis que vos digo um mistério. Aí a gente fica na mesma situação dos profetas do Antigo Testamento. Isaías profetizou que através da nação de Israel, os gentios também seriam agregados e formariam um só povo. Mas a Bíblia está dizendo que o mistério lá atrás, eles não tinham todo entendimento como isso aconteceria. Eles não sabiam como Cristo ia descer, a encarnação de Cristo, o sofrimento de Cristo aqui na terra, a crucificação de Cristo, a conversão de Paulo lá na frente para levar o evangelho aos gentios, que isso impactou muito, como o próprio pastor aqui falou, que o próprio Paulo disse, entre os fariseus eu era o mais zeloso, ninguém me superava não, e Cristo escolhe justamente ele para mostrar que agora existe um só povo, que o mistério ele foi revelado. Então, dentro da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, eu queria trazer esse ponto aqui para a mesa também, para os irmãos que estão aí, que ainda existem alguns mistérios, um deles é esse, não é que esteja oculto, porque tudo que Deus quis revelar está aqui na Bíblia Sagrada, só que a gente ainda não tem a compreensão total, a iluminação total para dizer, a transformação vai ser assim, a transformação vai ser, A vai para o B, B vai para o A, e o corpo vai ficar assim, e nós vamos subir. Sabemos que teremos um corpo semelhante ao de Cristo, mas não igual, semelhante. Então é um mistério que na eternidade eu creio. Aí eu creio. Nosso pastor quer falar, a gente vai deixar. Depois a gente completa. É interessante, o presbítero falou e comentou, mas eu vou dar uma outra. Eu entendi o que ele falou. Ele quis abordar a questão da transformação, né? O processo. Mas aqui no capítulo 15, 1 Coríntios, Paulo está tratando da ressurreição. Porque havia uma dúvida. Quando morrer, o que acontece? Acaba? Vai voltar como? Vai voltar? Porque Paulo está falando para Coríntios, uma cidade onde portuária, várias gente de várias nações, vários sincretismos religiosos, e Paulo vai trazer a doutrina da ressurreição. E Paulo vai dizer, eu vos digo um mistério, eu vou revelar a você um segredo, nem todos nós vamos dormir, morreremos. Quer dizer, Paulo já traz uma outra percepção, diz assim, Paulo vai falar do arrebatamento. Aqueles que morrem, por isso que vai falar em Tessalonicenses, né? Não querendo estar ignorante acerca dos que já dormem, como se ele não voltasse. Mas ele vai dizer, ó, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, mesmo que você morra, você vai ressuscitar. E nós, que ficarmos vivos, porque será que eu só alcanço o céu se morrer? Eu só vou para o céu se morrer? Aí Paulo diz, não. No arrebatamento da igreja, os que morreram vão ressuscitar, e os que estão vivos serão transformados. Aí entra o segredo, como é que vai ser o processo, ninguém sabe, né? Da transformação. Mas Paulo estava falando acerca da doutrina. Agora eu vou dizer a vocês um mistério. Se a mesa souber responder, me responda. Se estiver em casa responder, me responda. A Bíblia diz, já no final do Apocalipse, que um novo céu e uma nova terra haverá. Né? Um novo céu é polêmico.
Um novo céu, uma nova terra será feita. Nós já estaremos transformados, porque fomos arrebatados na segunda vinda de Cristo. Quem vai ficar nessa terra? Desse novo céu, nova terra? Para que criar um novo céu, nova terra? Quem vai ficar nela? Aí começa a entrar as questões bíblicas que estão entre linhas. Os que saíram da grande tribulação, eu vou adiante. Os que saíram do milênio, escaparam do milênio. O que vai acontecer com eles? Vivos. Porque no milênio o diabo vai ser solto depois de 1000 anos. Aí já está entrando outro assunto, né? O diabo vai ser solto depois de milênio. Já que tu falasse mistério, né? Depois de milênio, mesmo após todo o conhecimento pleno que terão de Deus, e que Satanás vai seduzir, e muitos vão atacar Jerusalém, né? Quando está o centro do governo de Deus. Mas ali vai ter gente que vai ficar com o céu ainda. E que depois do sopro da boca de Deus com a espada aqui, aniquilar todo mundo. Os que estiverem lá vivos, como vai ser? Vão ser transformados? Vão continuar adentrando na nova terra, com um novo corpo, com um corpo antigo, mas como era no princípio, feito Adão, Metusalém? Vê que mistério. Esse daí só quando a gente estiver lá. Porque pelo menos eu dei uma examinada nisso aqui, eu não vi uma resposta plausível, porque está oculto mesmo. Não é que a gente não sabe, é porque está oculto. Não tem alguma ideia desse negócio? Pronto, é um mistério. Está vendo que é um mistério? Mesmo a gente estando agora, temos o conhecimento, tem teologia até umas horas, mas essas coisas ainda são detalhes que ainda estão ocultos com Deus. Isso é um mistério. Esse é um mistério bíblico mesmo. Aí onde está o perigo? É as pessoas quererem desvendar aquilo que não está desvendado, no entendimento que não foi dado pelo Espírito Santo. Aí, por isso corre o risco do amontoados de doutrinas. Meu amado, aquilo que você não tem o entendimento para conhecer, que você não alcançou, eu não alcancei, vamos ficar feito o presbítero Ademar falou, versículo 29 de Deuteronômio. O que está oculto, está oculto. O que está revelado, está revelado. Não vamos querer espiritualizar o versículo ou querer transformar o versículo na doutrina que eu não saiba, porque eu posso estar incorrendo no risco de criar uma heresia e me perder, como muito tem se perdido por aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, graças a Deus, os irmãos estão entendendo. E para a gente já encerrar esse primeiro tópico aqui da lição, para os irmãos e a gente passar assim para o segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento, quero deixar aqui para os irmãos, ainda dentro do capítulo 29, versículo 29 de Deuteronômio, as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas a nós. Aquilo que está encoberto dentro da Bíblia, a gente crê por fé e pertence a Deus. Aquilo que Deus tem nos revelado, que está na Bíblia, pertence a nós para a gente botar em prática e ter uma vida mais santa e íntegra aqui, diante de Deus e diante dos homens. Amém, meus irmãos? Então, o segundo tópico da nossa lição vai falar o mistério revelado no Novo Testamento. Dessa feita, eu quero convidar o nosso evangelista Silvio Castro, que está conosco compondo a mesa na manhã deste domingo, e ele vai trazer as suas considerações dentro desse segundo tópico da nossa lição. A paz do Senhor para os irmãos, para quem está nos ouvindo em casa, né? Achei interessante algumas coisas que o pastor falou, algumas coisas que o presbítero Odemário falou e também aquilo que o nosso presbítero Elias complementou. Quanto ao pastor, quando ele fala, trazendo lá do Antigo Testamento a respeito dos gentios, ficou bem claro de que Deus ele nunca teve por objetivo fazer povos isolados, desunidos, ou um povo A e um povo B. No objetivo de Deus, ele sempre criou o homem para viver em uma unidade, um só povo, um só Deus, um só caminho, uma só palavra, uma só forma de agir.
E aí a gente sabe que devido ao pecado, Gênesis 3,15, eu gostaria de ler com os irmãos Gênesis 3,15, porque todo esse contexto de gentios, povos, hebreus, vai partir do princípio da promessa que Deus fez ao homem caído no Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é dito assim na minha versão: e a Adão, 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo falado por Moisés, através do Espírito Santo, como esclarecimento de que o objetivo de Deus não era que existissem gentios, hebreus, ou qualquer outra nação que não fosse um povo peculiar seu. Depois do pecado, quando entra o pecado na raça humana, aí aqui no versículo 15, que eu gosto muito desse texto, versículo 4 de Gênesis, só para mostrar o desencaminhar da humanidade em relação a Deus, Gênesis capítulo 4, versículo 26 diz assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Só na geração de Sete, através de Enos, a Bíblia diz aqui que os homens voltaram a invocar o nome do Senhor. Isso vai nos mostrando que depois do pecado, com a queda, o homem foi procurando alguns caminhos que jamais foram os caminhos que Deus queria para a sua vida. E após a queda, Deus, pela sua infinita compaixão e misericórdia, ele faz uma promessa de que iria enviar o seu Filho para a salvação da humanidade. É quando vai entrar, não é? Já que os irmãos falaram sobre o Antigo Testamento e o projeto de Deus para os gentios, a gente sabe que, como já foi falado, somente para a gente dar uma reforçada, o alvo de Deus no Antigo Testamento também estavam incluídos os gentios. Por que não lembrar de Jonas, quando Deus mandava ele pregar em Nínive? Por que não falar de Naum, que também Deus o direcionou para uma pregação para os gentios? Obadias, Amós. Então a gente tem uma ideia de que o povo escolhido de Deus eram apenas os hebreus, não é? Mas a gente já vai deixando claro, através das Escrituras, que havia uma preocupação de Deus, de que o seu evangelho, de que a sua vontade fosse para todos os povos. Claro que, baseado em Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa. Essa promessa incluiria de vir ao Filho de Deus, e aí vai entrar agora todo um projeto que já havia sido formado na eternidade, um projeto pré-estabelecido, para agora, no momento certo, na hora certa, porque Deus tem o seu tempo certo, sua hora certa, ser colocado em prática. Então Deus anunciou no Antigo Testamento o seu desejo de salvar também os gentios, como foi falado, através de Abraão. Inclusive foi citado aqui Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Eu gostaria de deixar aqui aquilo que diz na linguagem de hoje, que eu achei muito interessante, quando diz assim, ó: e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Quando a gente fala eu abençoarei todas as famílias na terra, dá a ideia de que são famílias isoladas, né? Mas aqui nesta versão diz todos os povos do mundo. Então essa versão dá uma ideia do alcance de Deus para também os gentios. Então, depois de Deus fazer a promessa, levantar profetas, deixar claro os seus projetos, há coisas no Antigo Testamento que eram sombras, não só sobre a vinda de Cristo, sobre a lei, como a gente já sabe, mas também esse projeto de Deus salvar os gentios era uma sombra, e essa sombra ela ia tomar uma propriedade mais séria, mais reveladora, com a continuação do tempo estabelecido de Deus, como há um propósito estabelecido para tudo. Então chegamos agora, vimos no Antigo Testamento que o projeto de Deus era a salvação dos gentios, mas um projeto progressivo. Então entra agora o mistério revelado no Novo Testamento, e esse fato do Novo Testamento vai ser interessante porque já foi falado em mesa, que mesmo Deus tendo anunciado no Antigo Testamento o seu interesse em salvar também os gentios, chega no Novo Testamento e por parte até dos discípulos, esse projeto de Deus ainda estava como que começando ainda a ser esclarecido. A gente tem aqui em Atos capítulo 11, versículo 4, que vai passar sobre aquela passagem de que Cornélio vai ser beneficiado pelos anjos de Deus, né, que manda procurar a Pedro, e Pedro ele ainda é relutante em querer conversar com Cornélio, porque ainda havia
um sistema de exclusividade para os hebreus e escanteamento para quem era gentil. Prova disso é que quando Pedro ele vai até a casa de Cornélio, os judeus da época, né, os hebreus da época, eles queriam até apedrejar a Pedro, porque, segundo o seu costume, essa questão de gentios e hebreus era tão séria que um hebreu ele não poderia estar sobre o mesmo telhado que um gentio. E quando os hebreus eles veem que Pedro está sobre o mesmo telhado que Cornélio, que era de nacionalidade italiana, um gentio, Pedro corre o risco de ser apedrejado segundo o costume da época. Então Pedro vai se defender dizendo: olha, eu não tenho culpa. Este homem ele estava na sua casa e Deus enviou anjos para que ele viesse me procurar, porque eu tinha palavras mediante as quais se salvaria ele e toda a sua casa. Então, dentro do projeto, Pedro ele estava até relutante em querer ir até Cornélio. Ele chega até o ponto de dizer, dentro daquele lençol que na sua revelação, na sua visão, que ele não havia colocado nada impuro sobre a sua boca, e Deus diz: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Então, no Novo Testamento, Deus começa a deixar mais claro ainda, apesar de ainda estar na visão de alguma coisa obscurecida, Deus começa no Novo Testamento chamando Lucas, o médico amado. Inclusive essa passagem de Atos é escrita por o único gentio da Bíblia, que é Lucas. Tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos é descrito por Lucas, um gentio. E aqui entra o apóstolo dos gentios, que é Paulo, quando já foi falado que ele era um homem duro quanto aos seus objetivos, contra a sua religiosidade, mas devido ao projeto que Deus tinha para tornar mais claro a salvação para os gentios, Paulo ele se converte e ele começa agora a defender principalmente o povo gentio, até mesmo de algumas situações de constrangimento. Revelado aos apóstolos e profetas. Então a gente vai ver que esse projeto da salvação para os gentios começa a tomar uma proporção bem maior, até porque os tempos estão cumprindo, não é? Como a gente falou no início, haviam coisas que eram sombras no Antigo Testamento, mas que foram esclarecidos no Novo Testamento. E agora chega Paulo, como um defensor dos hebreus, dos gentios, que vai agora defender e mostrar para o próprio povo hebreu que Deus também havia escolhido os gentios para a salvação. Quando diz aqui, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este ministério manifestado pela revelação. Ou seja, Paulo foi um homem que foi escolhido dentro do seu ministério, da sua vocação, pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, em revelação, para mostrar aquilo que ele chama de algo que estava oculto durante muito tempo, mas que a partir dele, como mensageiro, como alguém vocacionado para pregar o evangelho, principalmente para os gentios, está agora todo o esclarecimento, e é dele 13 cartas que vai falar com mais propriedade sobre isso. O apóstolo assegura ainda que o ministério oculto foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Quando os irmãos falavam aqui de que tem coisas na Bíblia que a gente tem uma certa dificuldade para entender, ou por que não dizer que a gente não consegue entender por ser um mistério, é interessante isso aí, porque tem coisas na Bíblia que Jesus disse: você erra por não conhecer, então há uma necessidade da gente conhecer. Foi falado aqui em Deuteronômio 29 que tem coisas que a gente vai tentar conhecer, mas a gente, por uma permissão de Deus, a gente jamais vai conseguir entender. O apóstolo Paulo ele chega ao ponto de dizer que tem coisas que hoje nós vemos como um rosto refletido no espelho, que depois a gente esquece. E por que não dizer que tem coisas também que o diabo ele cega para que as pessoas não venham ter um entendimento completo. E também foi falado pelo nosso pastor de que algumas pessoas tentando dar uma compreensão do texto quando ele não existe na própria versão de quem escreveu, criam-se algumas heresias. E por que não dizer uma heresia que diz até que um determinado jovem, aos 16 anos de idade, ele entrou num bosque e ele perguntava para Deus qual a igreja verdadeira para que ele viesse a seguir. E no seu testemunho é dito que ele teve uma revelação que Deus e Jesus se apresentava para ele e dizia que nenhuma igreja era correta, todas haviam se apostatado da fé e que ele estava sendo levantado para reconstruir o evangelho que havia se perdido. Então, tem textos que a gente nunca vai conseguir entender, tem textos que a gente erra por não conhecê-los, e tem textos que os homens tentam dar a sua própria interpretação e eles causam exatamente equívoco e heresia, como nosso pastor falou. O mistério oculto e revelado. Tem coisas na Bíblia que Deus
fala que ele vai nos esclarecendo, mas que o objetivo de Deus é realmente trazer isso a público, revelar, tirar o véu. Está aí o livro de Daniel, está aí o livro do Apocalipse, quando o Senhor tem o desejo de querer mostrar algumas verdades, e dentre essas verdades está para mostrar que os gentios, eles também estavam dentro do projeto de Deus para a salvação. E a magnitude do ministério, outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo. Quando a gente fala de que esse projeto de salvar os gentios, e por que não dizer de salvar toda a humanidade, no sentido daqueles que receberem a Cristo, é naquele sentido de que esse propósito ele estava efetuado como que um plano já na eternidade. Já estava estabelecido um projeto de Deus para colocar em evidência, para resgatar o homem. E que isso não foi uma coisa que Deus criou assim, Adão pecou, vamos estabelecer um plano de emergência. Não. Dentro da onisciência de Deus, dentro da sua soberania, dentro do seu equilíbrio, dentro da sua forma zelosa e organizada de trabalhar, Deus já tinha um projeto visando e sabendo que quando o homem caísse e pecasse, ele iria estabelecer o retorno do homem de regresso à sua vontade, ao seu caminho, à santidade que estava através da sua palavra. Alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse ministério quando todos aceitavam a Cristo. Então você vai ver que começou no Antigo Testamento, Deus começou avisando, revelando, chega ao Novo Testamento e ainda era uma visão meio obscurecida. Vem Paulo e ele começa agora a tornar isso mais claro, porque ninguém pregou melhor do que a salvação para os gentios do que o apóstolo Paulo. Ele foi levantado com exclusividade para esse tipo de vocação e ministério. E mesmo assim, ainda hoje, algumas pessoas ainda proporcionam equívocos, já nesse sentido tão claro de que, como o pastor falou, Deus não faz acepção de pessoas, que Ele quer salvar a todos. O Evangelho e a salvação vem para todos. Todos quanto receberem a Cristo como Senhor e Salvador serão salvos. E aí não há mais judeus, não há mais gentios, mas aí sim vai se constituir aquilo que foi sempre o coração de Deus, a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Rapidinho, é só... Nosso evangelista que estava falando ali, eu quero só dar um complemento aqui em duas questões. Nós falamos de que a revelação de Deus ela é progressiva e parcial e no tempo de Deus. E aqui nós temos uma, no versículo 2 da nossa lição. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. O que é dispensação? Dispensação é um período de tempo dado por Deus para tratar alguma questão. E nós estamos na dispensação da graça. Então, nesse período de tempo, agora, dentro dessa revelação progressiva de Deus, nessa dispensação da graça, Deus trata agora acerca da unidade da salvação para todos. Interessante, né? E a segunda coisa é que Paulo não foi egoísta. Veja que o versículo 5, ele diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E nós estudamos na lição passada sobre o que são os profetas, né? Do Novo Testamento. Então veja que Paulo não se gaba dizendo que só foi revelado a mim. Não, foi revelado a mim. Claro que Paulo tem um peso maior, porque ele é considerado o apóstolo dos gentios, ele mesmo é considerado o apóstolo dos gentios, foi voltado para isso. Foi lhe dado maior entendimento acerca dessa dispensação da graça e da igreja, mas ele também diz que foi revelado também aos santos apóstolos, aos santos, está no plural, que é aqueles que acompanharam Paulo e aqueles que foram chamados por Deus, e aos profetas do Novo Testamento. A revelação foi dada numa porção a cada um. Amém? E uma coisa interessante, pastor, dessa revelação ao apóstolo Paulo, vou dizer uma que é bem citada pela gente e para a igreja, que é na Santa Ceia. Porque Paulo faz assim, ó, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. A pergunta é, Paulo recebeu de Jesus, e Paulo por acaso ceiou com Jesus os apóstolos? E agora?
Ele está dizendo aqui claramente, ó, porque eu recebi do Senhor, esse Senhor aqui é Jesus, o que também vos ensinei. Paulo não está nem no contexto dos apóstolos com Jesus. E por que ele diz isso com tanta veemência e com tanta segurança? Porque eu recebi do Senhor Jesus. Se ele não Senhor com Jesus, nem Senhor com os apóstolos. Então isso aqui é revelação. Isso aqui é revelação. Ele fala com segurança aqui, evangelista, porque é uma revelação de Jesus para ele. Ele recebe essa revelação através do Espírito Santo sobre Jesus, toda acerca da Santa Ceia, e ele agora ensina a igreja de Coríntios, como nós também se baseamos no contexto que nós ministramos a ceia hoje, né? Então aqui a gente vê literalmente que é uma revelação do Espírito Santo, né? A Paulo, porque literalmente Paulo não ceou com os apóstolos e com Jesus. Ele não está nem no contexto, né? Ele foi um apóstolo feito por Deus diretamente, mas não dentro de um colegiado de 12, né? Ele está muito pouco mais na frente, né? Então por isso que isso é interessante dentro dessa revelação que o Espírito Santo dá a Paulo. Eu quero dar uma endossada nesse negócio. O que é que Paulo podia até ter ouvido falar, né? Porque Paulo conviveu com alguns apóstolos. Mas o que é que nos chama a atenção outra coisa? O que é que os apóstolos registram da ceia? O que é que Mateus, Marcos e Lucas falam da ceia? Na noite Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu os discípulos e foram cantar um hino. Uma coisinha outra diferente do outro, né? Nunca vai dizer que Jesus diz assim, foi bom estar convosco para comer essa última ceia. E ele tomou o pão, partiu. Mas quando você lê 1 Coríntios, você vê a profundidade da ceia. O único que registra algo mais profundo da ceia é Paulo. Aquele que comeu pão indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então Paulo traz outra característica da ceia, que os demais apóstolos não registraram. É por isso que ele fala de eu recebi do Senhor, né? Até uma forma mais relacional do que significava a ceia. Interessante, né? É por isso que profunda mais da ceia. A importância da ceia, né? O significado da comunhão da ceia. Né? E uma coisa também muito interessante nesse compromisso e o chamado de Paulo quanto aos gentios, é que o apóstolo Pedro, há uma situação em que Pedro está com um comportamento entre os gentios, de um jeito, não é? E quando Paulo ele chega, ele muda o comportamento, e Paulo observa aquela situação e repreende a Pedro. Olha só, o apóstolo Paulo é praticamente chegado no Evangelho, né? Pedro já caminhou com Jesus, já tem uma experiência maior. E Pedro diz que Paulo repreende Pedro severamente porque ele estava com um comportamento diferente do projeto que Deus tinha. Era como se ele estivesse até usando de hipocrisia, porque ele estava vivendo uma situação e quando Paulo chega, ele muda o comportamento. E o apóstolo Paulo, havendo sido chamado também para pregação para o Evangelho como defensor, ele vai e repreende Pedro, dizendo que aquele comportamento não estava em adequação, não estava adequado segundo o Evangelho que deveria ser pregado, de que gentios e hebreus deveriam estar caminhando para uma unidade como igreja. Eu acho interessante isso também, porque vai mostrar que dentro dessa coisa do Antigo Testamento, de que alguns estão começando a enxergar, o próprio Pedro deixou assim uma má impressão de que ele não estava, a princípio, porque depois ele fala a respeito disso com muita clareza, mas mostra que entre os discípulos, até para se entender esse projeto de os gentios serem salvos era um pouquinho complicado para se entender. Glória a Deus. As horas estão se avançando. O assunto é quase que interminável, viu, meus irmãos? Se a gente for continuar falando aqui, a gente vai entrar pela noite, se duvidar, pela madrugada, viu? Mas, endossando aqui o que os irmãos têm falado, que o nosso pastor falou sobre a simplicidade de Paulo, né, a humildade, que ele disse, foi a mim que só foi dado. O versículo 8, ele diz, a mim, está na nossa leitura bíblica em classe, a mim. Aí ele diz, o mínimo de todos os santos, ou seja, eu sou o menor de todos. Me foi dada esta graça. Quero
pontuar aqui que esta graça não é a graça que ele fala lá no capítulo 2 não, viu? A graça salvadora. É a graça de levar a mensagem aos gentios, é isso que ele está falando. O privilégio que Deus deu a ele, mesmo ele não sendo merecedor. Que graça, favor imerecido, né? Ele está dizendo, eu não merecia, mas Cristo me deu esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. E ele começa esse capítulo 3 dizendo, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo estava preso? Estava, materialmente, fisicamente, mas ele não se considerava um detento, um prisioneiro das autoridades que ali estavam detendo a sua liberdade. Ele disse, eu estou trancafiado aqui, mas eu estou preso à causa de Cristo. Aconteça o que acontecer comigo, eu vou levar a causa de Cristo adiante. Eu vou fazer o que ele me comissionou. E trazendo para os nossos dias atuais aqui, a situação na qual nós estamos vivendo, alguns estão em isolamento, outros estão em prisão domiciliar, né? Estou dizendo isso porque isolamento é para quem está doente. Quem não está doente está em prisão domiciliar. Você tem se utilizado de todos os meios para pregar o evangelho de Cristo? Porque Paulo estava preso. Paulo não podia ir até os irmãos, mas ele se utilizou dos meios na qual ele tinha naquela época para que todos fossem alcançados pelo evangelho de Cristo. Você já parou para pensar nesse momento na qual nós estamos passando por isso? Já parou para pensar que outra hora eu e você nos utilizarmos das redes sociais apenas para conversar besteira, conversar com um amigo ali e não pregava o evangelho de maneira nenhuma, não falava de Jesus Cristo? Pelo menos aqui na Escola Bíblica Dominical a gente aprendeu a fazer live. A gente aprendeu a levar o evangelho, a lição da Escola Bíblica através das redes sociais, coisa que a gente não fazia, nem atinava para isso. Mas passamos a atinar agora também para isso. É um aprendizado na qual nós estamos extraindo dessa situação e que possamos melhorar para que mais um futuro adiante, se Deus assim nos permitir, mais vida seja alcançada, o evangelho seja proclamado e muita gente venha crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Mas eu estou indo, vou só adiantar aqui, meu pastor. Terceiro tópico da nossa lição, pontuando aqui assim, que é o mistério pré-estabelecido por Deus. Ele tem assim 3 subpontos também. O primeiro é as riquezas insondáveis de Cristo, o segundo, o eterno propósito em Cristo, e o terceiro, o plano divinamente pré-estabelecido. Dessa feita eu peço ao nosso presbítero Aldemário para ele trazer umas considerações deste ponto e já estaremos assim encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Pronto, eu vou resumir somente em 4 palavras, pode? No primeiro subtópico está escrito, o eterno propósito em Cristo. Qual foi o propósito de Deus em Cristo? Quando Jesus está na cruz, ele diz, está consumado. Pronto, o propósito de Deus em Cristo aqui, está consumado. Ali, ele consuma a obra redentora para a salvação da humanidade, seja judeus, seja gentios, e agora, como já aprendemos, que vem a igreja do Senhor, então está aqui o eterno propósito de Deus em Cristo, a obra redentora cumprida em Cristo Jesus, quando ele bradou, está consumado. E o segundo aqui, ele vai falar sobre o plano divinamente pré-estabelecido. Aqui já dá para a gente entender uma ação incomunicável, ou um atributo, né? Um atributo incomunicável de Deus, que é a presciência. O que é presciência? Ter o conhecimento antes, que já foi até pontuado aqui nessa manhã. Então, nada pega a Deus de surpresa. Não tem como pegar, né? Deus sabia que Lúcifer ia se rebelar no céu, com mais um texto de anjo, sabia. Deus sabia que ao criar Adão e Eva, ele também viriam pegar, Deus também sabia. Dentro da sua presciência, é um atributo incomunicável de Deus. Então, quando esse tópico aqui diz o plano divinamente pré-estabelecido, Deus já tinha preparado, antes da fundação do mundo, todo um projeto de salvação para a humanidade pela queda do pecado, tá bom? Então, eu resumo isso aqui com essas poucas palavras.
Eu já fechando quase, né? Eu gostaria somente de reforçar que sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, como foi falado, não é? Escolheu a nação dos hebreus para dar início ao seu projeto, mas também há uma observação que nós precisamos fazer, que apesar de Deus não fazer acepção entre povos, de querer ter um povo como único, né, unidade, a Bíblia também diz que a todos quanto receberam a Cristo. Então, para que nós venhamos a nos tornar um só povo, há uma necessidade de recebermos a Cristo, aí sim, sermos um único povo segundo Deus. Dizer também que Deus amou o mundo, todas as pessoas, então Deus amou a todos. Agora, dentro desse projeto de amar a todos, Ele deu o que tinha de mais importante, que era o seu Filho, e agora, dentro desse projeto dele doar o seu Filho, Ele realmente deseja que todos, por intermédio de Cristo, sejam salvos. E por que não dizer que o objetivo de Deus no Antigo Testamento era congregar todos os povos em Jerusalém? Se nós observarmos no globo terra, a gente vai ver que Jerusalém tem um ponto estratégico, né? Aquela terra de Israel. É como se fosse no centro da terra. O objetivo de Deus era congregar todas as nações em Israel, ou seja, o chamado para outras nações se congregarem no templo, adorarem a Deus lá naquela terra santa. Como os hebreus eles falharam nesse propósito, Deus levanta agora Jesus Cristo dentro de Jerusalém, dentro da terra santa. Ele chama 12 apóstolos dentro da terra santa e dá uma ordem dizendo: ide agora e pregai o evangelho a todas as criaturas. Ou seja, meu chamado era para que todos viessem por intermédio dos hebreus. Como eles não quiseram, falharam, eu levanto pessoas agora dentro de Jerusalém para ir lá fora e convidar toda a humanidade, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a importância da igreja para os nossos dias. Quero só deixar o versículo da lição, que eu acho esse versículo tremendo. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, corpo de Cristo, aqui não é rótulo denominacional, é o corpo de Cristo, daqueles que foram chamados para servir a Deus. Para que agora, pela igreja, que era um mistério que estava oculto, ele diz que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme. E as várias formas da manifestação da sabedoria de Deus através da igreja. Seja conhecida a principados e potestades nos céus. Isso aqui é um outro estudo, mas é interessante, né? Medita nisso. A igreja, que até os céus, os poderes do céu, anjos, que não conheciam, assim, quem é essa? É a igreja. O mistério que estava oculto, que eu revelei agora, na plenitude dos tempos. Coisa maravilhosa, né? Aleluia. Você é a igreja do Senhor. Valorize-se. Você é a noiva do Cordeiro de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Já encerrando aqui, meus amados irmãos, queremos ler aqui 2 comentários de 2 irmãs, né? Participaram aqui. Vamos fazer nossa irmã Risa Elim. Ela diz: segundo Paulo, as 3 dispensações de Deus são, pela ordem, dispensação do ministério, Efésios 3 e 9, dispensação da graça, Efésios 3 e 2, e dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1 e 10. Deus abençoe a nossa irmã. E a irmã Marilene Lopes de Castro também deixou aqui um comentário dela, a esposa do nosso evangelista Silvio Castro. Lição maravilhosa, que pena que está terminando. Ficaríamos até a tarde ouvindo. Glória a Deus. Muito bem, tem aqui alguns pedidos de oração. Já vamos ler aqui os pedidos de oração, deixar aqui o nosso presbítero Ademário. Quero aqui concluir. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Faça como Paulo. Haja o que houver, eu estou preso a Cristo, aos propósitos de Jesus Cristo de Nazaré,
e esse propósito é para nós anunciar o seu evangelho. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando sua igreja. Nossa próxima lição é a lição número 10, 7 de julho de 2020, a intercessão pelos Efésios. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui através de mais uma live ou na nossa escola bíblica dominical, costumeiramente, como vínhamos fazendo antes dessa situação. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua igreja, nosso presbítero Ademário, em seguida o nosso pastor. Glória a Deus. Desde já agradecemos a Deus por mais uma participação, mais uma live aqui na escola dominical, por tudo quanto temos aprendido juntos através da palavra de Deus. Elias falou que a próxima lição é intercessão pelos Efésios, né? Então a gente vai interceder por vocês agora, tá bom? A lição é só domingo, a intercessão pelos Efésios, mas agora a gente vai interceder por vocês agora. Então, o professor Gicá pede oração pela saúde da sua mãe. Alice Costa, minha irmã, lá de Maranguape, pede oração pelo seu esposo, meu cunhado Orlando. Vamos orar por Orlando. Diácono Luiz Cláudio pede oração por sua sogra que aceitou Jesus. Que bênção, hein, Luiz Cláudio? Glória. Ontem na vigília foi, que bênção, tá aí de vitória, né? Glória a Deus. Também orar pela mãe da irmã Nádia, né, Sueli, que a mãe dela ainda está internada, né? E ela carece muito das orações dos irmãos. Então vamos interceder agora também pela mãe da nossa irmã. A irmã Maria, né, esposa de Aguinaldo, também precisa da oração da igreja e vamos continuar intercedendo pelo nosso irmão, tá bom? Então, tantos quanto necessitam nesse momento da oração da igreja, vamos fazer uma oração intercessória agora para que Deus tenha misericórdia dos seus servos, das suas servas. Também pelo nosso professor ali de G1, da Escola Dominical de G1, Alcide, né, esposo da Lenice, que é a dirigente do DGADAL para ali G1. Pronto, vamos orar também pela irmã Lenice, por Alcide, pela toda a família deles também, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, está aqui teus servos e servas que juntamente conosco no exercício da fé, creio que tu pode realizar um milagre agora, Senhor. Todos esses que foram citados, Pai, são emergenciais, mas tudo tem que ser conforme a tua vontade, Senhor, porque ela é soberana e tu és um Deus todo-poderoso. Então, Senhor, se a nossa petição tiver conformidade com a tua vontade, queremos que o Senhor realize um milagre sobre nossos irmãos, em nome de Jesus. No nome de Jesus, realiza para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.